noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Louvado seja o nosso Deus por esse tempo precioso na sua presença, de louvor, de adoração, que Ele é o único digno de receber toda a adoração que nós estamos prestando a Ele neste lugar mais uma vez. Mas quando nós também nos colocamos nesse propósito de adorar ao Senhor, isso alegra o nosso coração. Nós não estamos aqui por obrigação, nós estamos aqui porque amamos o Senhor, porque Ele é o nosso Deus. E queremos então que você continue agora adorando ao Senhor durante a exposição da palavra. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que acompanha também a transmissão do culto nessa noite pelo canal do YouTube da nossa igreja, bem como você também, meu amigo, minha amiga, que está nos visitando ainda que de forma virtual. E eu quero convidar a igreja a que abra a palavra do Senhor no livro do Êxodo, no capítulo 3. Essa leitura do capítulo 3, a igreja acompanhará e apenas eu farei a leitura. Depois, quando formos ler o capítulo 4, aí eu vou convidar aos irmãos para que leiam comigo do versículo 1 ao versículo 16. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta o tempo todo nesses dois capítulos, Êxodo 3 e Êxodo capítulo 4. O tema da mensagem dessa noite é o chamado de Moisés. O chamado de Moisés. Acompanhe a leitura que eu farei do capítulo 3, irmãos. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haverdes tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração.
Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias e de pratas e joias de ouro e vestimentas, e as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Vamos ler juntos agora até o versículo de número 17. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda ao Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes 2 sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinareis o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinareis o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com a qual hás de fazer os sinais. Amém. Vamos orar, igreja. Senhor, essa passagem é tão preciosa,
onde temos aqui o registro da maneira como o Senhor se revelou, como o Senhor se apresentou ao teu servo, ao teu filho Moisés no passado. E neste chamado, nós queremos ouvir a tua palavra nesta noite, nos instruindo, nos advertindo, até mesmo nos admoestando, porque às vezes não somos diferentes de Moisés nessa parte da sua história, quando ele foi colocando tantas desculpas, tantos obstáculos para não atender ao seu chamado. Fala ao nosso coração, Senhor, nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Certamente Deus chamou eu e você em Cristo Jesus de maneira eficaz para sermos dele, salvos, remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas uma vez que você e eu somos salvos, chamados eficazmente para a salvação, somos chamados também para o serviço do Senhor. No reino de Deus não existem pessoas à toa e acomodadas. Ah, o meu dom, pastor, eu sou membro da igreja, eu louvo a Deus porque Jesus me salvou, mas eu não sei fazer nada. O meu papel na igreja é frequentar o culto, é ir na escola dominical, é participar de um grupo familiar, mas não me peça mais nada além disso, porque o meu envolvimento com a igreja para aí. E alguns até acham que o dom deles é frequentar a igreja. E eu sempre brinco com aqueles que eu tenho mais liberdade. Isso não é dom. Isso é dever. Claro que você deve fazer isso com prazer. Mas você tem um chamado da parte de Deus. Você já sabe qual é o seu chamado? Deus já chamou você para realizar a obra dele. E é claro que a obra do Senhor, ela não está restrita e limitada apenas ao que acontece dentro da igreja, na esfera eclesiástica, mas passa por aqui também. Nós estamos nos preparando para as eleições, para as nomeações, já pensando no próximo ano. E é possível que você, meu irmão, ou você, minha irmã, de repente, neste final de ano, seja chamado pelo Senhor através da voz da igreja, para desempenhar alguma função no corpo de Cristo, porque Deus te deu dons, porque Deus te deu talentos. Mas a questão é, será que nós vamos dar desculpas? Será que nós vamos nos excusar, dizendo, não, Senhor, meu papel é este que o Senhor já sabe, eu venho no culto, sou assíduo nos trabalhos da igreja, participo de todas as atividades, mas eu no meu cantinho, quietinha, não quero cargo, não quero me envolver com outros trabalhos da igreja. E falo isso até com tristeza, que alguns chegam a dizer assim, olha pastor, eu já trabalhei tanto nessa igreja, que está na hora de me aposentar. Só que se não te avisaram, eu vou te avisar agora. Na igreja não tem aposentadoria. No reino de Deus não tem aposentadoria. Até de forma equivocada, e a culpa é nossa, não é nem de outras pessoas, vamos falar do nosso arraial mesmo, presbiteriano. Até quando um irmão, depois de um bom tempo de trabalho, recebe o título de emérito, alguns acham que nós estamos aposentando ele. Não, agora ele está aposentado. É emérito. Isso não está escrito em lugar nenhum. Tanto é que, graças a Deus, nessa igreja nós temos irmãos que já receberam a emerência, mas estão trabalhando. Porque emerência não é aposentadoria. Até mesmo a igreja presbiteriana reconheceu que pastores, no seu pleno vigor, se estiverem com boa saúde, passando dos 70, podem continuar pastoreando, mesmo depois da jubilação. Antigamente não era assim. Com 70 anos o pastor tinha que jubilar e parar. Muitos pastores até falavam, poxa, eu estou bem, eu estou vendendo saúde, eu quero continuar. Mas tinham que parar, porque chegaram aos 70. Isso mudou, o Supremo Concílio mudou isso. Então hoje nós podemos ver pastores com mais de 70 anos, com vigor, com saúde, pregando a palavra de Deus. É bem verdade que tem que haver uma alternância, tem que haver uma rotatividade, porque os mais jovens também precisam ter espaço para servir. Mas não diga para Deus que você está se aposentando, porque no reino de Deus não tem aposentadoria. Você tem consciência do seu chamado? Ou você acha que Deus não te chamou para mais nada, além do que você já fez até aqui? E é pensando nisso, irmãos, que nós vamos olhar para a história desse servo de Deus, mais uma vez, Moisés. Rapidamente eu quero trazer algumas informações da história desse servo do Senhor. Nós conhecemos muito bem, isso está registrado aí nos 2 primeiros capítulos do livro do Êxodo,
a maneira como Moisés entra no cenário. Moisés, de uma das famílias dos hebreus, num momento em que o rei do Egito, o faraó, que não conhecia mais a família de José, e vale registrar aqui que a família de José, quando José se encontra com seu pai, daquele momento todo que acontece com seus irmãos, e José manda buscar o seu pai e os seus irmãos, as famílias para morarem no Egito, eles desceram com 70 pessoas. 70. E depois de 430 anos ali naquele lugar, eram mais de 2 milhões de pessoas. Multiplicou, cresceu demais. Chegou uma hora que o rei do Egito falou assim: eles são mais numerosos do que nós temos que fazer alguma coisa. E subjugaram o povo hebreu à escravidão, a amassar o barro, a fazer tijolos, a fazer trabalhos pesados, a edificarem cidades e oprimirem. E eles queriam com isso que o povo parasse de ter filhos. Mas quanto mais eles eram oprimidos, mais filhos nasciam. Aí o faraó teve uma outra ideia. Pediu que as parteiras, quando na hora do momento da mulher dar à luz, percebesse que nascesse um menino, o que era para fazer? Mata. Se for menina, pode deixar viver. Porque a ideia era, se eles tiverem menos homens, eles não terão exércitos, eles não vão se aliar a outros povos e nós não vamos ter problemas com eles. Mas as parteiras que temiam a Deus não obedeceram à ordem do faraó. Aqui há um texto até que eu não quero trabalhá-lo hoje, mas que tem gente que acha que dá margem para você fazer lá uma mentirinha de vez em quando, né? Ah, pastor, está lá na Bíblia, as parteiras mentiram, porque o faraó cobrou delas, né? Vocês não estão... Não, porque que é? As mulheres, as hebreias, a mulher do povo hebreu são muito fortes e vigorosas. Às vezes elas entram no trabalho de parto e elas mesmas fazem os partos, então a gente já chega lá, já estava terminando, não dava para matar. Elas deram ali uma despistada porque elas não queriam obedecer. E desse contexto, então, ele deu ordem então para matar todos os meninos, nasceu uma criança, Moisés. Esse nome não foi dado pela sua mãe, esse nome será dado pela filha de Faraó, porque diz, das águas o tirei. E ela guardou o menino, porque ele era formoso, por o mais tempo que ela pôde, mas teve um dia que ela falou, não vai dar mais para esconder. Então ela pega ali um cestinho, ela calafetou por dentro e por fora, né? Eu já disse isso numa ocasião que falava com crianças e com as mães também, que é daí que nasce o famoso Moisés, que nós carregamos os nossos bebezinhos, mas não era uma coisa bonitinha, que nem esse que você compra na loja de enxoval de bebê, era uma coisa um pouco mais rústica, mas certamente ela deu todo o cuidado para que aquilo não afundasse no rio, e ela levou até a beira do rio, e a sua irmã Miriam foi acompanhando, para ver o que aconteceria com aquela criança. E por providência de Deus, a filha de Faraó com as suas servas descem para o rio, ela ia se banhar. E alguém vê que tem ali um cestinho se aproximando e tem uma criança chorando ali dentro. Miriam está por perto, e Miriam percebe que aquela criança desperta a curiosidade, e ela diz, olha, se vocês quiserem, eu posso pedir para uma das mulheres do povo hebreu cuidar dessa criança, porque a filha de Faraó não poderia levá-lo para o palácio, por causa da ordem. E a bênção foi que a criança voltou para os braços da mãe. Eu fico imaginando sempre essa cena, né? A mãe chorando porque teve que entregar o filho. De repente entra Miriam gritando, mãe, mãe, olha quem está aqui. O que é isso, menina? Você tomou o menino? Não, mãe, a filha de Faraó pediu para a senhora cuidar dele. E ainda vai te pagar, mãe, a senhora vai ganhar um dinheirinho. Porque Deus já tinha um propósito na vida de Moisés. Deus já tinha chamado Moisés. E aí, fazendo menção a um outro personagem das Escrituras, o profeta Jeremias, que eu gosto muito daquele texto, que ele diz assim, ó, antes que você nascesse, eu já tinha te chamado. Eu já tinha te consagrado. Você sabia que isso também tem a ver com a sua história? Você chegou até aqui, meu irmão, minha irmã, mas porque Deus vai te lapidando, porque Deus vai forjando você. Nós nunca estaremos prontos, mas Deus vai trabalhando em nós. E ele então começa uma linda história com Moisés. Moisés vai, depois que cresce, morar no palácio, vai aprender toda a ciência do Egito, ele vai ser preparado até para ser um futuro faraó. Ele é o filho da filha de Faraó. É um filho adotivo, mas é o filho da filha de Faraó. Ele cresce naquele ambiente,
Por 40 anos, então, ele vive naquele contexto, mas ele nunca deixou de ser um hebreu. Ele tem algumas dificuldades, ele não entende tudo. Vocês conhecem o episódio que ele vê um soldado egípcio batendo, espancando um hebreu, e ele vai lá e fica muito assim, agoniado com aquilo, e ele toma a frente, dá aquela olhadinha para a direita e para a esquerda, vê se não tem ninguém como testemunha, e ele vai lá e mata o soldado egípcio, enterra o soldado egípcio na areia e liberta o hebreu. Talvez ele até pensou assim, agora acho que o povo hebreu vai olhar com bons olhos para mim, afinal de contas ontem eu defendi. Mas no dia seguinte, 2 irmãos hebreus estavam brigando. Aí já não tem egípcio na história. E ele se aproximou tentando apaziguar. Falou para aquele que estava espancando o outro, não faça isso com ele, ele é seu irmão. Por quê? Você vai me matar também? Igual você fez ontem? Aí ele falou, eu pensei que o negócio tinha ficado só entre as testemunhas, a notícia se espalhou. E aí ele teve que fugir. E agora vai começar uma nova fase na vida dele. Ele vai para o deserto, vai trabalhar lá na região de Midian, vai conhecer a família de Jetro, que ainda chamava aqui Reuel, sacerdote e ele será desconstruído, porque agora ele vai virar pastor de ovelhas, vai cuidar do rebanho do seu sogro. E chegamos no capítulo 3, agora ele já está com 80 anos. 80 anos, 40 anos ele morou no Egito, 40 anos ele morou no deserto, e com 80 anos agora ele está ali naquela região, próximo ao Monte Horebe, com os rebanhos, ou com o rebanho do seu sogro, e o texto que nós já lemos diz que alguma coisa chamou a atenção dele. Os liberais, os ateus vão achar que aqui foi algum fenômeno, algum derivado de petróleo, algum gás que estava brotando da terra e que fez aquela fogueirinha, aquele fogo, mas nós sabemos que manifestação era aquela. Aquilo chamou a atenção dele, ele olhou uma vegetação, uma sarça, e ela começou a pegar fogo. Talvez você já viu isso aí na cidade, ou se você já foi para o interior, às vezes assim, o mato está seco, tem ali uma arvorezinha pequenininha, queima rapidinho. Mas aquela sarça, o fogo estava envolto nela, mas não queimava, não consumia a sarça. E ele foi ficando curioso. E o texto diz que aconteceu o que, irmãos? Ele foi se aproximando, e quando o Senhor percebeu que ele estava se aproximando mesmo, Deus falou o que para ele? Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque você está em território santo. E ele temeu olhar para o Senhor. Mas quando Deus falou para ele, Moisés, Moisés, ele disse o que mesmo? Eis-me aqui. Talvez ele não tinha totalmente ideia do que estava acontecendo ali, mas aquilo estava dizendo, eu não estou na presença de qualquer um. O Senhor ali manifestou-se, o anjo do Senhor naquele fogo, no meio daquela sarça, e Deus começa a falar com ele. E Deus agora se revela a Moisés, Deus diz, eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus dos hebreus, eu sou o teu Deus. Deus se revela a Moisés e diz, e eu ouvi o clamor do meu povo, eu desci, eu vi a aflição do meu povo no meio do Egito, e eu vou te usar, Moisés. Você é o meu escolhido para libertar o meu povo e levá-lo para a terra ampla, uma terra que mana leite e mel. Eu vou libertar vocês deste jugo do faraó. Tenta imaginar agora se você fosse Moisés ouvindo Deus falar isso com você. Deus preparou Moisés para esse trabalho, mesmo que ele não percebesse. E Deus trabalha em silêncio na nossa vida também, igreja. Às vezes, Deus está preparando você para algo que você ainda não sabe. Pode ser aqui nessa igreja mesmo. Talvez você diga assim, por que eu sirvo a Deus na igreja presbiteriana do Jardim Verônia? Podia estar em tantas outras igrejas. Eu vim para essa igreja, pastor, porque eu gosto de ouvir a pregação do Evangelho. Louvado seja Deus. Eu vim para essa igreja porque é uma igreja bíblica, séria. Louvado seja Deus. Mas só isso? Você acha que é só isso que Deus quer de você? Você já parou para pensar que Deus tem um propósito na sua vida neste lugar? Que Deus pode estar te preparando? Talvez você não faça ideia. Mas o Senhor está te preparando, assim como Ele começou a cuidar de Moisés desde a sua tenra infância. E Ele foi cuidando de Moisés, porque Deus já tinha um propósito para ele. A frase que não está na Bíblia, mas alguns até acham que deveria estar,
São duas que eu quero citar aqui. 2 provérbios que nós criamos entre nós cristãos evangélicos. Primeiro, que Deus não chama pessoas desocupadas. Moisés estava com os braços cruzados, irmãos? O que vocês acham? Moisés estava de férias, sentado numa rede. Aí Deus falou, já que você não está fazendo nada, né, Moisés? Vou te usar lá, você vai libertar o Egito. Não, Moisés tinha uma profissão. Moisés estava cuidando do rebanho do sogro, Moisés estava trabalhando. Então aqueles que dizem assim, sabe por que eu não trabalho na igreja, pastor? Porque eu tenho uma agenda lotada. Eu trabalho muito, pastor, eu tenho uma carreira, eu tenho uma jornada de trabalho, isso não me impede de te servir mais. Então por isso que eu não trabalho na igreja. Por isso que eu sempre digo, não, eu não aceito. Mas a segunda frase que não está na Bíblia, mas é muito dita por nós, é que Deus chama. E quando Ele chama, Ele capacita os que Ele chama. Então, se você começar a falar para Deus, mas eu não sei fazer, mas eu sou ignorante, eu não tenho capacidade, Deus diz, isso não é problema seu não, deixa que eu cuido disso. E é exatamente isso que vai acontecer aqui nessa história. Moisés, quando ouve essa palavra, que vem aqui no versículo 10, acompanhe comigo aí, eu queria que você lesse comigo o versículo 10, capítulo 3. Vamos lá? Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus foi bem claro. Deus se revelou a ele. Deus disse que era o Deus do pai dele, da família dele, do povo hebreu, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus fala para ele o que tem planejado, que Deus escutou o clamor, Deus viu a aflição do seu povo e que Deus escolheu ele. Ele é a pessoa escolhida por Deus, foi trabalhada por Deus, forjada por Deus. O que era de esperar nessa hora aqui? Que Moisés falasse assim, tá bom, Senhor, sou eu, eis-me aqui. Me mostra o que eu tenho que fazer. Mas não foi isso que Moisés fez. Eu sei que todos os outros chamados, a gente tem personagens como o próprio profeta Jeremias. Quando Deus chama Jeremias, o que ele falou para Deus mesmo? Mas Senhor, eu não passo de uma criança. Eu sou criança. Mas ele já era adulto, tá? Ele já era adulto. Mas Deus falou assim, mas mesmo assim eu vou te usar. Eu vou colocar a minha palavra na tua boca. E você será meu servo, meu profeta. Qual é a sua função no corpo de Cristo, minha irmã? Qual é a sua função no corpo de Cristo, meu irmão? Você está preparado para servir? Claro que você não precisa de um cargo para servir. Eu tenho essa tese comigo. Nós não vamos aqui, aquele irmãozinho ali está de braços cruzados, não está fazendo nada. Dá alguma coisa para ele fazer. Não é assim que funciona na igreja. Geralmente as pessoas já estão trabalhando, mas nós precisamos reinverter uma estatística infeliz que diz por aí, eu já disse ela aqui outro dia. Só 20% dos membros trabalham na igreja e 80% recebem do trabalho dos irmãos. De que lado você está? Dos 20 ou dos 80 que só recebem? Nós não poderíamos mudar isso? Pelo menos chegar nos 50%? 50% servindo a Deus, 50% recebendo. E quem sabe, 60% servindo a Deus, 40% recebendo. 70% servindo a Deus, 30% recebendo. Aí você diz, pastor, o senhor é utópico às vezes, né? Eu sou. Rumo ao 100. Já imaginou uma igreja, todo mundo envolvido, todo mundo engajado, todo mundo trabalhando? Primeiro, não ia sobrecarregar alguns que estão sobrecarregados. Por isso que alguns chegam no final do ano dizendo assim, não aceito mais cargo. Estou esgotado. Vou ter que ir para um hotel fazenda, vou para um spa antes que eu vá para o espaço. Porque poucos estão carregando muita coisa. Você foi chamado, sabia disso? Você foi chamada. Vamos ver qual foi a primeira desculpa que ele deu? Deus falou com ele no versículo 10, está aqui, né? Vem agora, eu vou te enviar a Faraó. Você vai libertar o meu povo. Aí chega no verso 11, vamos ler juntos? Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Como ele é humilde, né? Ele é humilde.
Quem sou eu? Eu não. Tanta gente melhor do que eu, tanta gente mais capacitada, tanta gente mais estudada, tanta gente com mais talento. Eu não, eu sou. Aí eu sempre falo isso, irmãos, com temor e tremor eu vou falar aqui. Que chamar uma pessoa de ignorante é uma ofensa, não é? Eu chegar assim, com todo respeito, irmão Márcio, é só uma brincadeira, viu? Você é um ignorante, meu irmão. Ele, como é que é, pastor? Pastor, a gente vai ter que conversar lá fora. O senhor me chamou de ignorante? Mas ele se colocar como ignorante, aí muda, né? Eu sou ignorante. Sou ignorante. Aí a palavra vira até com uma qualidade, né? Eu não, sou ignorante. Eu ocupar essa função, exercer esse trabalho na igreja, eu não. Quem sou eu? Você é um servo de Deus que o Senhor te salvou através da obra de Cristo na cruz. Quem sou eu? Você é uma serva do Senhor que foi alcançada pela maravilhosa graça de Deus. Nossa oração deveria ser: eis-me aqui, Senhor, eu estou com medo, eu me sinto insegura, mas o Senhor chamou, o Senhor vai me ensinar, o Senhor vai me capacitar, eis-me aqui. Mas a gente fica dando desculpa. A gente diz: mas já trabalhei demais, pastor, está na hora de passar o bastão, está na hora de pendurar a chuteira. Eu sei que alguns precisam descansar um pouco. Seria tão bom se nós tivéssemos um time maior, para de vez em quando alguém falar assim: eu preciso descansar um pouco. Dividir um pouco essa carga. Mas, como eu disse, 20% trabalha e 80% só recebe. Vamos inverter isso, igreja. Começando por você, que vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu não sei o que o Senhor quer de mim, mas eis-me aqui, Senhor. Eu não sei em que área eu vou te servir, mas eis-me aqui, Senhor. Moisés disse: quem sou eu? E aí, vocês pensam assim, né? Deus agora vai resolver o problema, porque olha o que Deus vai falar no versículo 12. Agora eu quero que vocês ouçam. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, você vai me servir neste monte. Ele estava no Monte Horebe, o monte de Deus. Gente, ele diz: quem sou eu? Quem sou eu para ir até lá? Aí Deus diz assim: você não vai sozinho, Moisés, eu serei contigo. Isso traz alguma segurança no seu coração? Deus falar com você nessa noite assim: meu irmão, meu servo, minha serva, melhor dizendo, eu serei contigo, não temas. Não foi isso que Deus falou para Josué? O que Deus falou para Josué? E outro que foi preparado, ele não percebia. Josué foi sendo preparado para ser o sucessor de Moisés. Se você perguntasse para Josué: Josué, o que Deus vai fazer na sua... Não sei. Mas Josué não saía do lado de Moisés. Josué, servidor de Moisés. Mas aí Deus recolhe Moisés. E o que Deus fala para Josué? Josué, Moisés, meu servo, é morto. Não temas. Eu sou contigo. Agora é com você. Eu vou continuar a minha obra. Eu vou levar esse povo até Canaã. E você vai à frente. Tão somente ser forte e corajoso, porque eu sou contigo. E não mudou, irmãos. O nosso Deus continua sendo o nosso Deus presente. Ele é conosco. Ai de mim, se Deus não estivesse na minha vida, como é que eu poderia ser seu servo, ser um ministro da sua palavra, se eu não descansasse nessa promessa que Ele declarou na minha vida? Gilberto, eu sou contigo. Eu não poderia pastorear, eu não poderia pregar, eu não poderia orar, eu não poderia ensinar, eu não poderia visitar, eu não poderia aconselhar, eu não poderia ser usado por Ele se Ele não estivesse comigo. Ele é contigo. Será que Moisés então se rendeu? Tá bom, Senhor, eu vou. Vamos ver o versículo 13? Todos juntos, vamos lá? Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direis? Agora ele falou: não, Senhor, tá bom, o Senhor é comigo, mas e se eles começarem a perguntar: quem você pensa que é? Você, olha, tem 40 anos aí, mas eu ouvi uma história, não foi você que matou um soldado egípcio? Você gosta de fazer justiça com as próprias mãos, né?
quer ser nosso príncipe agora? Você está em nome de quem? Quem te enviou? Ele colocou um obstáculo. Aí Deus falou assim, esse é o problema? Então eu vou apresentar minha credencial para você. Eu já pensei que você tinha entendido. Eu não declarei para você, na figura da sarça, lá no fogo ardendo, eu não falei que eu sou o Deus do teu pai, que eu sou o Deus de Abraão, que eu sou o Deus de Isaac, que eu sou o Deus de Jacó. Então eu vou dizer para você quem é que eu sou. Eu sou o que sou. Ele fala aqui no versículo 14. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. É estranho, né, a gente ouvir isso. Como assim, eu sou? Eu sou o quê? Esse é o ponto. Esse é o nome santíssimo de Deus, que muitas vezes você vai encontrar na Bíblia depois, tudo em caixa alta, Senhor. Tudo em letra maiúscula. É o nome Iavé, Javé, Jeová. É o nome santíssimo de Deus. É o Deus da aliança, é o Deus do pacto. É este Deus que está falando, você vai lá e você vai falar, o eu sou me enviou, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, Ele me enviou. Talvez você diria, agora ele vai. Agora não tem como ele se render. Deus já disse que seria com ele. Ele agora sabe em nome de quem que ele está fazendo essa obra. Aí aqui eu não vou ler, porque nós já fizemos essa leitura. Na sequência do versículo 15 até o versículo 22, no finalzinho do capítulo 3, ele fala que além dele dar o nome de Deus, ele vai dizer, olha, e Deus me mandou dar um recado para vocês. Que ele ouviu a oração de vocês, ele ouviu o clamor, ele desceu, ele presenciou e viu a aflição, e Deus vai libertar vocês. Deus falou com ele. Você tem consciência de quem Deus é? Quem é o seu Deus? Você conhece seu Deus? Ele já declarou para Moisés que Deus era com ele, não foi? Você tem dúvida que Deus é contigo? Não, pastor, eu não sei se Deus está comigo. Ele está. Até se você estiver atravessando o vale da sombra da morte. Ele sempre está. Ele nunca te desamparou. E é por isso que nós estamos aqui. Será que Moisés agora vai? Usando uma linguagem do nosso tempo, será que Moisés diz assim, tá bom, eu aceito a indicação, eu aceito, eis-me aqui, eu estou salvo para servir, não sei se eu vou ser eleito, não sei se eu vou ser nomeado, mas eis-me aqui. Eu sei que isso é um sonho utópico, mas todo pastor deve ter esse sonho, de que dentro da igreja, e eu vou falar briga, mas é a briga no bom sentido, tá? A santa briga. Todo mundo querendo trabalhar e tem pouco cargo. Sabe assim, todo mundo, eu quero, eis-me aqui, eu vou. Mas normalmente o que acontece? Eu não quero. Chama outro. Eu não posso. Fui secretário presbiterial de mocidade muitos anos. E uma vez um jovem pensou que ia me... Falou assim, pastor, eu sou sincero. Me chamou de... Nem era pastor ainda, seminarista. Ele falou assim, ô Gil, eu sou muito sincero. Eu estou aceitando a ser delegado da minha mocidade no Congresso da Federação, mas já fique sabendo de uma coisa, só vou para votar. Se me indicarem, eu declino. E eu estava presente nesse congresso. Todos os delegados que foram de todas as mocidades daquele presbitério, todos declinaram. Vamos abrir a eleição agora para presidente da federação. De indicações. Eu indico fulano. Eu agradeço a indicação, mas eu declino meu nome. Eu indico fulano. Aí teve um que chegou atrasado. Foi eleito assim meio no susto, sabe? Está eleito. Não sabia direito o que estava acontecendo. Eleito? Não, você eu acho que é o único que vai aceitar. Eu falo isso, e é até engraçado, né? Mas isso é uma vergonha. Por isso que depõe contra nós. A ponto de, às vezes, você tem que fazer apelo. Por favor, ô meu irmão, aceita, irmão. Ô minha irmãzinha, releva, aceita. No reino de Deus não precisava ser assim. Tem que implorar. Tem que falar que vai ser uma bênção. Como a pessoa não sabe que vai ser uma bênção? Desculpe se eu estou te assustando, mas você não foi salvo para ficar sentado na igreja. Você foi salvo para servir.
Onde está o próximo missionário dessa igreja que vai para o campo? Onde é que está a próxima missionária dessa igreja que vai para o campo? Onde estão os evangelistas dessa igreja que vão sair pelas portas aqui pregando? É bom ficar aqui dentro, mas nós ficamos aqui para adorar, para aprender, para crescer, mas nós temos uma missão. Temos que trabalhar. Capítulo 4, versículo 1. Vamos ver agora? A igreja leia comigo. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Agora sim, agora já pôs outra desculpa. É o seguinte, Senhor, eu entendi, o Senhor está comigo, eu já entendi em nome de quem que eu estou indo, mas eles vão falar assim: como você tem certeza que Deus está te chamando? Como você tem certeza que Deus vai nos libertar das garras do Egito? Ele apareceu para você? Você tem alguma prova? E Deus já tinha falado para Moisés antes: ó, pega teu bordão aí, joga no chão. Não foi isso que ele falou? Virou uma serpente, ele ficou assustado. Pega na cauda, virou o bordão, mete a mão no peito, ficou branco, leproso, coloca de novo. Você fará esses sinais na presença de Faraó. Ah, se eles não crerem ainda, você vai pegar um pouco de água e você vai derramar na terra. E essa água que você derramar na terra vai se transformar em sangue. Ou seja, o Senhor está dando a Moisés o quê? Uma credencial completa. É o Senhor quem chamou, é o Senhor quem vai capacitar, é o Senhor que estará junto com ele. Ele tem a credencial de Deus, o nome de Deus, do Yahvé, o Deus da aliança, o Deus do pacto com ele. Deus está dizendo que vai fazer sinais por intermédio dele. Aí você diz: agora ele vai. Você iria? Pastor, eu já iria na primeira, não precisava nem de toda essa parte. Aqui na hora que ele falou: vem, eu vou te enviar para Faraó. Aqui. Quando é que é para ir, Senhor? Estou com a mala pronta. É isso que nós faríamos? Ou, espera aí, Senhor, eu preciso pensar. Porque esse chamado vai mudar a minha vida. Vai mexer na minha história. Vai mesmo. Mexe. É que a gente não quer sair da nossa zona de conforto. Deixa, pastor, eu quietinho no meu canto, pastor. Já trabalhei tanto, pastor. Estou me aposentando, pastor. Da onde? Na igreja? Não tem aposentadoria aqui. Não te avisaram, não? Não tem aposentadoria no reino de Deus. Será que ele vai agora? Deus então começa a falar com ele, faz os sinais. Mas aí nós estamos lá no capítulo 4 agora, versículo 10. Vamos ler juntos? Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E alguns aqui já acham que ele era gago. E mesmo que fosse, dá para pregar. Pois eu convivi com um pastor que era gago. E que cantava maravilhosamente bem. E que quando ele pregava, menos agora nos seus últimos anos de vida, que ele teve outras enfermidades, mas quando ele subia no púlpito para pregar, ele não gaguejava. Tem irmãos aqui que conheceram o nosso saudoso reverendo George Alberto Canelhas. Fez o casamento dos nossos irmãos lá atrás. Louvado seja Deus, porque Deus usa, Ele usa você mesmo com as suas imperfeições, com as suas limitações. Então ele falou: não, Senhor, eu não sei falar direito, eu não sou assim uma pessoa eloquente, eu não sou um bom orador, eu não falo muito bem em público. Aí Deus vai e fala o que para ele? Versículo 11, acompanhe por favor. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? É quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor. Então não se preocupe, porque eu vou falar pela sua boca, eu vou colocar na sua boca as minhas palavras. Lembram de Jesus, quando falava para os seus discípulos: quando vocês forem levados na presença das autoridades, não tenham medo, porque o Espírito Santo de Deus vai colocar as palavras na boca de vocês. Será que isso mudou? Não mudou. Deus pode usar a sua boca para que você seja um mensageiro, uma mensageira de Deus, hoje.
Agora você vai dizer assim, não, pastor, não é possível. Moisés vai ter que dizer, eis-me aqui. Ele está sendo assim, Deus está tirando todos os obstáculos que ele está colocando. Ele coloca um obstáculo, Deus vem com a solução. Ele coloca um problema, Deus vem com a resolução do problema. Ele está sendo encurralado, ele não tem mais saída. Ele só tem que se render. Mas ele ousadamente ainda disse o seguinte, verso 13, vamos ler? Ele, porém, respondeu, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. É que sabe quando chega a hora que esgotaram-se as desculpas? Você já deve ter feito isso com alguém. Alguém te convida para uma coisa. Aí você primeiro, hoje é o clássico, né? Vou dar uma olhada na minha agenda. Depois eu te respondo. Aí você liga para mim, e aí, rapaz, ainda não olhei. Aí você já sai dizendo assim, eu não sei não, mas eu acho que eu tenho um compromisso nesse dia. Você não quer falar logo um não de cara e você fica então. Aí a pessoa vai, e aí, você já viu? Rapaz, olha aí, por favor, abre a agenda agora, abre agora. Aí, tá. Aí chega uma hora que você não sabe mais o que você fala. Aí você chega para a pessoa assim, não vai ficar triste comigo não? Chama outro. Eu estou fora. Quero não. Me perdoem a liberdade, amada igreja. Dói dizer isso. É como se nós falássemos assim para Deus, Deus, o que eu tenho para te oferecer é isso. Eu pego a minha Bíblia, eu venho para a igreja, eu sento, eu oro, eu recebo a mensagem, eu canto. É isso que eu quero te dar, Senhor. É pegar ou largar. Porque eu não tenho mais nada para te oferecer. O senhor aceita assim? Porque é assim, Senhor, que eu quero te servir. Só assim. Tanta gente para trabalhar, logo eu só vai chamar? Está preparado para receber o chamado de Deus? Eu não estou falando que necessariamente será um cargo. Talvez não será um cargo. Se for, Deus vai te mostrar. Mas se não for um cargo, alguma coisa o Senhor quer que você faça. Ele só não quer que você fique assentado. Agora você está assentado porque vocês estão recebendo a palavra, mas essa não é a posição que Deus quer depois. Deus quer o nosso povo em pé, um exército, pronto para ir para a guerra, para o campo de batalha. Mas olha só o que ele fez agora. Senhor! Tem uma coisa aqui que eu preciso lembrar, que ele fala assim que o homem falou, Senhor, nem antes quando o Senhor falou, nem depois que o Senhor falou, mudou muita coisa. Eu não quero ir. Chama quem o Senhor quiser. Só que aí a gente se esquece do versículo 14. Estou caminhando já para o término da mensagem. Eu vou ler. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Tem alguém aqui nessa noite querendo acender a ira do Senhor? É só me falar. Eu quero, Senhor, pastor. Eu quero que a ira de Deus venha sobre mim agora. Você quer? Basta você continuar dando desculpa. Fugindo do chamado de Deus. Não é a ira no sentido de destruir, de fulminantemente acabar com Moisés, mas Deus falou, olha, eu vou cirandar na sua vida. Deus não desistiu de Moisés. Ele providenciou um porta-voz. Ele falou, seu irmão fala bem, ele será a sua boca. Eu vou falar com você, você fala com ele, você será como o Deus dele, mas você vai. Você vai. E é uma coisa interessante, que a Bíblia ela faz uma transição. No início você vê Arão falando, certo? De repente Arão sai de cena. Sabe quem é que fala? Moisés. Porque na verdade, quem é que foi preparado para falar na corte? Quem é que foi preparado para falar na língua do povo egípcio? Moisés. Ele aprendeu 40 anos, ele foi educado para ser um faraó, ele sabia todos os protocolos, como que ele tinha que se comportar na presença, ou seja, Deus talhou ele, Deus lapidou ele, Deus forjou ele, é ele a pessoa escolhida, como Deus pode estar fazendo isso com você, e você não está percebendo. Desculpas que Moisés deu, só para a gente recapitular, Deus chamou,
Aí ele diz, quem sou eu? Eu não. Não sou ninguém. Aí Deus falou, mas eu vou ser contigo, Moisés, você não vai sozinho não. Ah, tá bom, Senhor, mas sabe o que é? Aí eles vão fazer pergunta, e vão saber em nome de quem que eu estou fazendo essa obra. Ah, esse é o problema? Diga para eles, o eu sou me enviou. Então, Senhor, mas sabe o que é? Eles não vão acreditar em mim. Eles não vão crer, eles vão falar, mas você não faz, prova que Deus te chamou. Faz os sinais. Joga a vara no chão, o bordão, mete a mão no peito, faz esses sinais. Aí eles não crerão, pega um pouco de água, joga na terra, vai virar sangue. Ah, Senhor, mas sabe o que é? Eu não sei falar direito. Mas você está preocupado com isso? Sou eu que vou falar por você, eu fiz a tua boca, eu faço o mudo, eu faço o surdo, eu faço o que ouve, eu faço o que não escuta, eu faço o que vê, eu faço o cego. Sou eu que estou no controle. Tá bom, Senhor, tá bom, então eu vou. Não, ele não falou isso, ele falou, Senhor, chama quem o Senhor quiser, menos eu. Cuidado quando você responder a um chamado, porque você pode estar falando não para Deus. Você foi chamado um dia para ser de Jesus. Ele te alcançou com a maravilhosa graça, mas você também foi chamado para o seu serviço. E há uma área no corpo de Cristo que Deus colocou você ali, meu irmão, minha irmã, para você ser um instrumento nas mãos de Deus. Não diga que você não faz nada porque nunca te deram cargo. Cargo não é para aqueles que estão sem nada para fazer. Cargo é consequência de quem já está trabalhando. Deus não chama pessoas desocupadas. Por isso que eu não comungo dessa ideia, nem o atual conselho da igreja comunga dessa ideia. Ah, é melhor a gente dar um cargo para aquele irmão. Ele está quase indo embora da igreja. Ele está saindo da igreja, ele está de braços cruzados. Deus chama pessoas ocupadas. E quando Deus chama, Ele capacita. O que Ele quer de você nessa noite é a resposta que Moisés demorou para dar. Eis-me aqui, usa-me. Que Deus nos abençoe. E que nós sejamos sinceros em reconhecer que às vezes nós damos tantas desculpas para o chamado de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Às vezes alguém pensa assim, eu vou falar isso para não expor você. Eu já sou pastor há quase 25 anos. Às vezes eu acho que eu já estou numa situação tranquila, não tem mais nada novo para acontecer na minha vida ministerial, na minha vida familiar, mas e se Deus tiver uma coisa reservada para mim? Que nem eu nem a Rosângela sabe. Não, pastor, o senhor vai largar o pastorado, o senhor vai fazer isso, aquilo. Eu não sei. E quando eu digo isso, eu falei isso alguns domingos aqui, alguns ficaram assustados. Deus me trouxe. Ficarei aqui enquanto Ele me disser para ficar. Mas eu não sei. Não é porque eu vou para outra igreja, não é essa a ideia. Eu só estou dizendo assim, você está preparado para o chamado de Deus? Depende, né, pastor? Quanto que eu vou ter que renunciar para esse chamado? Esse é o ponto. A gente quer servir a Jesus, mas tem uma palavrinha no meio, né? Depende. Não depende não, meu irmão. Eis-me aqui. Usa-me. Ah, mas e se eu sair, a igreja vai sofrer, como uma vez falaram. Eu sei que quando o Armando foi para o México, alguém falou, tão jovem, não podia servir a igreja, está firme aqui na igreja. Foi para o México, porque Deus tinha uma obra para ele realizar lá. A família que Deus preparou para ele estava lá. Ah, mas a igreja vai perder esse irmão é uma bênção, esse irmão é o líder da igreja, essa irmã é uma líder na igreja. Mas Deus está levando 1, 2, 3, você está ficando, você pode ocupar o lugar, você pode trabalhar. Sabe por quê? Só tem uma pessoa insubstituível na igreja. Só uma. Todos os demais são substituíveis. Um dia eu vou passar. Você também. Só Jesus é insubstituível. Só Ele e mais ninguém. Você pode ser muito bom, você pode ser muito boa no que faz, mas um dia você terá que passar o bastão. Mas enquanto isso não acontece, diga sempre, eis-me aqui, eis-me aqui. Sirva ao Senhor.
Que Deus nos abençoe.